A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Espero que os irmãos estejam bem, saúde em dia, alegres no Espírito do Senhor, com disposição para estudarmos mais uma lição bíblica da escola dominical. Estamos no primeiro trimestre de 2026 e nesse trimestre nós estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje chegamos na lição de número 4, a paternidade divina, referente ao domingo 25 de janeiro de 2026. E a nossa leitura bíblica está lá na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 14. Nessa lição, vamos ler bastante versículos de João, tanto nas suas epístolas quanto no seu evangelho. João era conhecido como o apóstolo do amor, e o amor de Deus refletido na vida de Jesus, passado aos apóstolos, chega a nós. E nós vamos nos focar nisso na lição de hoje. 1 João 4 e 14 diz assim: vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então, nós vemos aqui uma característica própria do Pai: enviar o seu Filho para salvar o mundo. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, abençoa os teus servos que estão neste momento participando desse estudo bíblico, Senhor. Abençoa a família dos teus servos, Senhor, alegra o coração de todos, nos fortalece na tua fé e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos dar fruto para a vida eterna. Então, nós vemos que aqui temos uma revelação do Pai como figura paterna, divina, enviando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, Salvador do mundo. Lá no Antigo Testamento tem uma passagem bíblica que ilustra muito bem isso. Abraão, provocado por Deus para sacrificar o seu filho único, Isaque, em holocausto. E a dor de Abraão é imensa, porque aquele é o seu filho amado. Mas ele é obediente a Deus e vai preparando o sacrifício. Quando Deus intervém, trazendo um animalzinho para ser sacrificado no lugar do seu filho Isaque. Mas no caso de Jesus, nós sabemos que não houve substituto. Ele, o Filho amado de Deus, foi sacrificado
por nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso estamos aqui em comunhão com Deus, porque um dia aceitamos Jesus como Salvador. A paternidade de Deus enviando o seu Filho para fazer o sacrifício pelos nossos pecados revela o grande amor de Deus Pai e o grande amor de Deus Filho. Tudo isso, evidentemente, na orientação do Espírito Santo de Deus. Nós, nas lições anteriores, já vimos a respeito de Deus Pai. Nossos estudos são considerados teologia sistemática e temos visto paulatinamente como a Bíblia nos revela a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo e as suas características próprias. Hoje eu vou aproveitar a lição de hoje para falarmos do nosso papel como filhos. A paternidade de Deus, ao enviar Jesus, foi para revelar à humanidade a sua pessoa. Ninguém nunca viu a Deus, diz a Bíblia. Mas Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, a revelação do Pai está na vida do Filho. E nós, salvos em nosso Senhor Jesus Cristo, como filhos de Deus, devemos também revelar Cristo às outras pessoas. As pessoas no mundo, elas têm em sua maioria, uma ideia distorcida da realidade divina. Fazem cruzes, figuras de Cristo, mas não conhecem o Filho. E se não conhecem o Filho, não conhecem o Pai. Então, como o Pai enviou o seu Filho para que nós o conhecêssemos, o Filho enviou a nós para que o mundo conhecesse ele, a Jesus, o nosso Salvador. E o mundo conhece a Jesus através da nossa pessoa, através do amor de Deus, Pai. 1 João 2,5 diz assim: mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, o cristão é marcado não pelo ódio, mas pelo amor. O mundo odeia, o mundo tem raiva, o mundo vive na orientação do maligno, mas nós, cristãos, manifestamos o amor de Deus. João, no seu Evangelho, no capítulo 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Então, Jesus dá o caminho. Olha, você me ama? Muitas pessoas falam que amam Jesus, mas confundem esse amor com sentimentos. O que Jesus está falando aqui é algo diferente. Ele diz assim: olha, se você me ama, guarda as minhas palavras. Complementando com Tiago, que diz: olha, sejam praticantes da palavra de Deus. Então Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos os guarda, no sentido não só de decorar versículos, mas de praticar a palavra de Deus. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então Jesus fala: olha, eu só me manifesto na sua vida se você me amar. E você só me ama se você guardar aquilo que eu te ensino. E guardar aquilo que eu te ensino é praticar aquilo que eu falo. Em 1 João 5:3, o apóstolo diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Palavra importante de João. Olha, muitas vezes as pessoas confundem os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Pensam que são regras pesadas, que são coisas que não se pode fazer. Alguém já disse: olha, eu não gosto da Bíblia porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é isso. Todas as coisas que nós não devemos fazer são aquelas que levam à nossa destruição física, moral e espiritual. Não só nossa, como de toda a nossa família e de todas as pessoas que nós convivemos. Então, quando guardamos a palavra de Deus, nós temos o amor no coração. Isso modifica a nossa maneira de viver e isso nos leva a fazermos a vontade de Deus com prazer, porque sabemos que a orientação de Deus é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Não são simplesmente proibições. São alertas das coisas perigosas que destroem a nossa alma. Então é por isso que João fala que, olha, os seus mandamentos não são pesados, porque aquele que segue a palavra de Deus e vive a palavra de Deus, ele tem uma vida leve. O amor é a marca dos filhos de Deus. 1 João 4:12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Olha que palavras tremendas do apóstolo João. Ninguém jamais viu a Deus. Então, como as pessoas veem a Deus em nós? Através de nós nos amarmos uns aos outros. Hoje, nós, com esta facilidade de comunicação pelas mídias sociais, nós vemos tantas críticas, cristãos criticando cristãos,
mostrando podres, trazendo pessoas que têm difamado a Cristo. E nós vamos nos envolvendo nisso e esquecendo do nosso testemunho de amor. Nosso objetivo não é vencermos os outros, não é ter mais like, não é ter mais vídeos publicados na internet. Nosso objetivo é mostrarmos o amor de Deus para o mundo através do nosso amor uns pelos outros. Em João, lá no capítulo 13, versículos 34 e 35, ele usa palavras de Jesus para reforçar o que estamos falando. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, uma característica de uma pessoa sem Cristo é a maledicência, é a fofoca, é a crítica. A nossa marca registrada, a marca registrada do cristão é fazermos o bem uns aos outros, não desejarmos mal e procurarmos viver uma vida tranquila diante de Deus. Em 1 João 3:10, João diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Palavras duras de João. Olha, você não ama o seu irmão? Então você é do diabo. Você já pensou nisso? Palavras que nós vimos aqui, que nós devemos obedecer à palavra de Deus. Então o que João está falando é inspirado pelo Espírito Santo de Deus e é verdadeiro. A paternidade do Pai se manifestou no Filho através do amor, porque Jesus amou o mundo como o Pai tinha amado. E nós amamos não no sentido de amar o sistema mundial, nem aquilo que no mundo há, como diz o próprio João, mas no sentido de buscarmos salvar, livrar as pessoas da mão do inimigo. Por quê? Porque nós fomos amados primeiro. 1 João 4:19, o apóstolo João diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Em Efésios 2:4 e 5, o apóstolo Paulo fala: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então aqui mostra o amor profundo de Deus, que ele nos amou mesmo quando nós tínhamos uma vida que ofendia a ele. Então nós temos parentes, temos amigos, temos pessoas que convivemos na sociedade, que nós repudiamos, porque sabemos que elas estão vivendo uma vida devassa, entregues ao pecado. Mas o ensinamento de Deus é diferente. Você fica indignado com as coisas más que os homens fazem, mas você ama aquela pessoa por ter sido criada
por Deus com o propósito de amar a Deus, mas que no momento presente, enganado por Satanás, pelo sistema em que vivemos, ele está dando lugar às coisas do diabo. Então nós vamos orar, vamos pregar a palavra e vamos tentar recuperá-lo para Cristo, como um dia fomos recuperados. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que você possa ficar com essa palavra. Vimos sobre a paternidade do Pai. Eu fugi um pouquinho do assunto principal da nossa lição, porque creio que já vimos em lições anteriores, e me foquei mais no efeito dessa paternidade em nossa vida espiritual. Como Deus enviou o seu Filho para nos revelar a Ele, Jesus enviou a nós para nós revelarmos, através da nossa vida de amor, o Filho. Que Deus te abençoe nesta missão de levar o amor de Cristo, não apenas com palavras, mas pelo teu testemunho. Meu irmão, minha irmã, se aprimore no testemunho, porque o testemunho tem um valor maior que 1000 palavras. Que Deus te abençoe.